Nas reluzentes e frias salas de baile de Los Angeles, um cenário de opulência, onde o brilho dos lustres de cristal parece zombar da realidade para muitos, desenrola-se uma história que ecoa as complexas intrincações do amor, do dever e da busca por autenticidade em um mundo moldado por aparências. Chloe, uma garçonete imersa em um mar de seda e diamantes, sente-se invisível, uma figura efêmera cuja existência parece existir apenas para servir e desaparecer. A vasta distância entre seu mundo de trabalho árduo e o universo de Ivan Montag, o herdeiro de uma fortuna inimaginável, é palpável em cada olhar furtivo, em cada murmúrio de admiração que ele atrai. O destino, ou talvez um cálculo cuidadoso, orquestra um encontro em um evento beneficente, um palco onde a filantropia se mistura com a exibição de status. Foi lá que seus olhares se cruzaram, um breve momento de reconhecimento em meio à multidão cuidadosamente selecionada. E então, para o espanto de todos os presentes, um anúncio inesperado ecoou pelos salões. Ivan declarava Chloe sua noiva. Este não era um rompante de paixão espontânea, mas o gatilho de um plano audacioso, arquitetado com o propósito primordial de salvaguardar a vasta herança da família Montag, uma fortuna cujos tentáculos se estendiam por diversos setores da economia global. Um acordo, uma fachada cuidadosamente construída os unia, uma união forjada na necessidade e na conveniência, destinada a manter o Império Montag a salvo de desvios e questionamentos externos. O que começou como uma farsa cuidadosamente orquestrada, um jogo de aparências para os olhos perspicazes da alta sociedade, logo começou a minar as defesas emocionais de ambos os envolvidos. Em meio a jantares formais, com conversas polidas e sorrisos ensaiados, eles se desconstruíam lentamente. A fachada de estranhos ou conveniência mútua cedia lugar a conversas mais íntimas, a confidências sussurradas em cantos isolados de mansões opulentas ou durante longos trajetos em carros de luxo. Em cada evento social que eram forçados a comparecer juntos, em cada momento de projeção pública de um amor artificial, eles começavam a revelar vulnerabilidades ocultas, a desenterrar camadas de insegurança e desejo que haviam mantido enterradas sob o peso de suas responsabilidades. Uma conexão genuína, inesperada e inegavelmente real começou a florescer em meio à falsidade do plano. A história se aprofunda quando a descoberta do passado da avó de Ivan lança uma nova luz sobre seu próprio destino. Uma mulher que, segundo os registros familiares e os murmúrios dos mais antigos, viveu um arranjo similar, um casamento de conveniência que, contra todas as probabilidades, floresceu em um amor duradouro. Essa revelação ancestral serviu como um espelho, refletindo um caminho possível para Chloe e Ivan, sugerindo que a autenticidade poderia sim emergir da artificialidade. A história se aprofunda quando a descoberta do passado da avó de Ivan lança uma nova luz sobre seu próprio destino. Uma mulher que, segundo os registros familiares e os murmúrios dos mais antigos, viveu um arranjo similar, um casamento de conveniência que, contra todas as probabilidades, floresceu em um amor duradouro. Essa revelação ancestral serviu como um espelho, refletindo um caminho possível para Chloe e Ivan, sugerindo que a autenticidade poderia sim emergir da artificialidade. Uma saga familiar de amor em tempos de arranjos convenientes adicionou uma camada de complexidade e esperança à sua própria situação, alimentando a incerteza sobre o futuro de sua relação forjada. À medida que a pressão para manter as aparências se tornava insuportável e a linha entre o real e o simulado se tornava cada vez mais tênue, uma decisão crucial precisava ser tomada. Ethan, um nome que se entrelaça com a narrativa familiar e o futuro de Ivan, escolhe a verdade. Em um momento de coragem arrebatadora, em um palco diante de uma multidão expectante, ele pede Chloe em casamento. Este não era um ato planejado, mas a culminação de sentimentos genuínos, a transformação de um plano calculado em um amor real e palpável. A farsa se desfez, dando lugar a uma promessa sincera, a um compromisso que transcendia as expectativas e os interesses financeiros. Juntos, Chloe e Ivan, agora unidos por um laço que desafiou as convenções e as expectativas, começaram a redefinir o legado da família Montag. Sua jornada os levou a promover a responsabilidade social, a abraçar a autenticidade e a mostrar que o amor verdadeiro, com sua força transformadora, pode florescer nos mais improváveis cenários, desafiando as barreiras sociais e econômicas que muitas vezes parecem intransponíveis. A narrativa se desdobra como um testemunho da capacidade humana de encontrar significado e conexão em meio ao caos,
provando que, mesmo em um mundo obcecado por aparências, a busca pela verdade e pelo amor autêntico é uma jornada digna e, em última instância, recompensadora. O ambiente de Los Angeles, com seu glamour superficial e suas correntes subjacentes de ambição e solidão, serve como pano de fundo perfeito para esta exploração de sentimentos humanos em conflito com as demandas da sociedade. O brilho hipnótico de Los Angeles, uma cidade construída sobre sonhos e fortunas, serviu como o cenário perfeito para o desdobramento de uma trama onde a realidade e a aparência se entrelaçavam de maneira inextricável. Chloe, uma jovem cuja vida era marcada pela rotina de servir em meio ao esplendor de salões que ela mal podia aspirar a frequentar, encontrava-se imersa em um universo de luxo que parecia ao mesmo tempo sedutor e inatingível. A própria cidade, com suas palmeiras imponentes e suas mansões de arquitetura deslumbrante, exalava uma aura de sucesso e exclusividade, um contraste agudo com a vida mais modesta de Chloe. Ela se movia com uma graça discreta entre os convidados deslumbrantes em eventos de caridade, suas mãos habilidosas servindo champanhe e canapés, enquanto seus olhos absorviam o brilho efêmero de joias caras e sorrisos cuidadosamente cultivados. O epicentro desta opulência era Yvan Montand, um nome sinônimo de poder e riqueza, um herdeiro cuja linhagem era entrelaçada com a própria fundação econômica de Los Angeles. Para Chloe, ele era uma figura quase mítica, um titã distante, cujos assuntos raramente tocavam a sua própria existência cotidiana. A diferença de seus mundos era um abismo. Uma distância que nem mesmo a proximidade física em um evento social parecia capaz de encurtar. Cada reflexo nos espelhos ornamentados dos salões parecia acentuar sua própria descrição, seu papel de observadora silenciosa em um drama que não a incluía. A simples tarefa de carregar uma bandeja de aperitivos parecia uma metáfora para sua própria posição na vida. Estar presente, mas fundamentalmente separada da essência do evento. O evento beneficente, um daqueles encontros onde a generosidade se misturava com a exibição de status, tornou-se o palco inesperado para a convergência de seus caminhos. Em meio ao burburinho das conversas, ao tilintar de taças e à música suave, um momento de silêncio visual se estabeleceu. Os olhares de Chloe e Yvan se cruzaram, um encontro fugaz, que, no entanto, parecia carregar um peso incomum. Para Yvan, talvez fosse a observação de uma beleza genuína e despretensiosa em meio a um mar de artificialidade cuidadosamente construída. Para Chloe, era a surpresa de ser notada, de ser vista para além do seu uniforme de trabalho. O que se seguiu foi uma reviravolta que chocou os observadores mais atentos. Em um ato que desafiou as convenções sociais e as expectativas de seu círculo, Yvan Montand fez uma declaração pública e inequívoca. Chloe era sua noiva. O anúncio pairou no ar, carregado de incredulidade e especulação. Não era um simples namoro, mas um compromisso formal, um passo que selava uma união para o mundo ver. Para Chloe, a surpresa foi avassaladora, um turbilhão de emoções conflitantes que a deixou momentaneamente sem palavras. Era o início de um plano, um acordo elaborado nos bastidores, destinado a proteger o império financeiro da família Montand. A necessidade de um casamento legítimo, de um herdeiro legítimo e talvez uma manobra para conter influências indesejadas em torno da fortuna impulsionaram esta decisão ousada. Este arranjo, inicialmente concebido como uma solução pragmática e estratégica, rapidamente evoluiu para algo mais complexo. A vida de Chloe, antes definida pela simplicidade e pela invisibilidade, foi catapultada para o centro do palco da alta sociedade. Ela se viu navegando em um mundo de galas, jantares formais e eventos de etiqueta, acompanhando Yvan como sua futura esposa. Cada aparição pública era um teste, uma demonstração de que a união era genuína, uma fachada para os olhos observadores da mídia e dos rivais de negócios. No entanto, sobre a superfície da falsidade cuidadosamente mantida, algo inesperado começou a germinar. Os jantares elaborados, as conversas forçadas e os sorrisos ensaiados gradualmente deram lugar a momentos de vulnerabilidade compartilhada. Fora dos olhares do público, longe do escrutínio constante, Chloe e Yvan começaram a se despir de suas armaduras. Descobriram que por trás da imagem do herdeiro rico e da garçonete anônima existiam pessoas com inseguranças, com esperanças e com medos. Em conversas que se estendiam pela noite, longe do brilho dos salões, eles compartilhavam suas histórias, suas visões de mundo e seus anseios mais profundos.
A falsidade do plano, paradoxalmente, tornou-se o terreno fértil para a descoberta de uma conexão genuína. A jornada para entender essa conexão recém-descoberta os levou a revisitar o passado da família Montague. A descoberta da história da avó de Ivan, uma mulher que também viveu um arranjo similar e, contra todas as expectativas, encontrou o amor verdadeiro dentro dessa estrutura, lançou uma nova e intrigante luz sobre o destino deles. Essa narrativa ancestral serviu como um farol, uma prova de que a autenticidade poderia emergir, mesmo nas circunstâncias mais artificiais. A história da avó ressoou profundamente em Chloe e Ivan, alimentando a esperança de que seu próprio futuro poderia se desenrolar de maneira semelhante, onde a conveniência daria lugar à afeição e, eventualmente, ao amor. A sabedoria contida nas experiências passadas da família ofereceu um novo prisma através do qual eles poderiam avaliar sua própria situação, ponderando as possibilidades de um futuro em que a verdade superasse a fachada. O peso da necessidade de manter as aparências, de perpetuar a farsa para proteger o legado Montague, começou a se tornar um fardo quase insuportável. A dualidade de suas vidas, vivendo uma mentira para o mundo, enquanto construíam uma verdade em particular, gerava uma tensão crescente. A linha entre o papel que interpretavam e quem realmente eram tornava-se cada vez mais difusa. Foi nesse ponto de satuação, quando a pressão da vida dupla atingiu seu ápice, que uma decisão ousada e transformadora foi tomada. Ethan, como era intimamente conhecido por Chloe, escolheu o caminho da verdade, abandonando o plano e abraçando o que seus corações ditavam. Em um momento de pura coragem e convicção, em um palco público, com o peso de uma audiência expectante sobre seus ombros, Ethan pediu Chloe em casamento. Este não foi um anúncio orquestrado, mas um ato de amor genuíno, uma declaração pública que transformou a farsa em realidade. A sinceridade em seus olhos, a vulnerabilidade em sua voz ressoou com a audiência e, mais importante, com Chloe. A artificialidade do plano se desintegrou diante da força de um sentimento autêntico. O palco, que antes representava a ilusão, tornou-se o cenário para a celebração de um amor verdadeiro. Juntos, Chloe e Ivan, agora unidos não por um acordo, mas por um compromisso de coração, embarcaram em uma nova fase. Eles não apenas redefiniram o legado da família Montague, mas também inspiraram uma nova perspectiva sobre o que significava construir um futuro. Sua influência começou a moldar as operações da família, promovendo a responsabilidade social e incentivando a autenticidade em todas as esferas. Eles se tornaram exemplos vivos de que o amor verdadeiro, com sua capacidade inabalável de transcender barreiras, pode florescer nos ambientes mais inesperados, provando que a conexão humana, quando genuína, é a força mais poderosa e duradoura de todas. A história deles se tornou um testemunho da resiliência do espírito humano e da busca incessante pela felicidade e pelo amor verdadeiro, mesmo em meio às mais complexas teias de dever e convenção. A cidade de Los Angeles, com seus contrastes marcantes entre o glamour exterior e as realidades íntimas, ofereceu um palco singular para a saga de Chloe e Ivan. A metrópole, um caldeirão de ambições e desejos, com seu sol eterno e suas sombras profundas, refletia a dualidade que o casal enfrentava. Chloe, uma jovem cuja vida antes se desenrolava nas margens da opulência, sentia-se como uma espectadora de seu próprio destino, uma garota de origem humilde, lançada em um mundo de riqueza e privilégio. Sua percepção de si mesma era moldada pelas expectativas silenciosas do ambiente, onde cada gesto, cada palavra era escrutinado. A distância entre seu mundo e o de Ivan Montan, um nome que ecoava com poder e influência, parecia um abismo intransponível, uma realidade inalterável. Ivan, o herdeiro de uma fortuna monumental, navegava por sua existência com a responsabilidade inerente à sua posição. Sua vida era um intrincado jogo de aparências e deveres, onde cada decisão poderia ter repercussões de vasta escala. A necessidade de proteger o legado de sua família, de garantir a continuidade de seu império financeiro, impunha uma pressão constante e uma vigilância incessante. Seus dias eram preenchidos com reuniões estratégicas, negociações complexas e a constante navegação pelas complexidades das relações sociais e de negócios, todas imersas em um cenário de opulência que mascarava as profundas responsabilidades que carregava.
O evento beneficente, um ritual social onde a filantropia se fundia com a exibição de status, tornou-se o ponto de convergência de seus mundos. Em meio ao brilho cintilante dos lustres e ao murmúrio das conversas polidas, um instante de conexão visual ocorreu. Um breve cruzamento de olhares que, para Chloe, representou o vislumbre de ser reconhecida, e para Ivan, talvez a percepção de uma autenticidade genuína em um ambiente frequentemente superficial. Este momento fugaz desencadeou uma série de eventos que alterariam drasticamente o curso de suas vidas. A declaração pública de Ivan, anunciando Chloe como sua noiva, ressoou como um trovão em um céu sereno. O anúncio, que pegou a todos de surpresa, não foi um ato impulsionado por uma paixão súbita, mas o resultado de um plano meticulosamente elaborado. Um esquema estratégico, concebido para salvaguardar a vasta herança da família Montague, uniu Chloe e Ivan em uma aliança forjada pela necessidade. Este acordo, uma fachada para o mundo exterior, visava garantir a estabilidade financeira e a proteção do império que Ivan herdaria, protegendo-o de influências indesejadas e assegurando a sucessão legítima. A vida de Chloe, antes marcada pela discrição e pela rotina, foi abruptamente transformada em um espetáculo público. Ela se viu imersa em um mundo de eventos sociais, jantares formais e galas deslumbrantes, sempre ao lado de Ivan, apresentada ao mundo como sua futura esposa. Cada aparição pública era um desempenho cuidadosamente ensaiado, uma demonstração da solidez de sua união para os observadores atentos da alta sociedade e da mídia. No entanto, sob a superfície da falsidade cuidadosamente mantida, uma transformação mais profunda e inesperada começou a ocorrer. A proximidade forçada, a necessidade de interagir em contextos cada vez mais íntimos, começou a desmanchelar as barreiras que inicialmente os separavam. Em meio a conversas em jantares elaborados e momentos de espera em eventos noturnos, eles começaram a desconstruir as personas que apresentavam ao mundo. Revelaram vulnerabilidades ocultas, inseguranças profundas e anseios que haviam guardado sob o peso de suas respectivas realidades. A artificialidade do plano, que deveria mantê-los distantes, paradoxalmente, criou o espaço para o desenvolvimento de uma conexão genuína. Cada confissão sussurrada, cada olhar de compreensão trocado em meio à formalidade, tecia um fio de afeto e respeito mútuo. A história da avó de Ivan, uma mulher que navegou por um arranjo de casamento semelhante e, contra todas as probabilidades, encontrou o amor verdadeiro, emergiu como um ponto de inflexão. Essa narrativa ancestral, resgatada de arquivos familiares e memórias, lançou uma nova luz sobre o destino de Chloe e Ivan. A descoberta de que um amor autêntico poderia florescer dentro de um acordo de conveniência ofereceu um vislumbre de esperança, um caminho alternativo que desafiava a própria natureza de seu relacionamento. A história da avó tornou-se um espelho, refletindo a possibilidade de que sua própria união, nascida da necessidade, pudesse evoluir para algo mais profundo e significativo. O peso crescente da necessidade de manter as aparências, a constante tensão entre a verdade de seus sentimentos e a fachada que apresentavam ao mundo, tornou-se quase insuportável. A linha entre o papel que desempenhavam e sua identidade autêntica começou a se borrar. Foi nesse ponto de saturação emocional, quando a pressão da vida dupla atingiu seu limite, que uma decisão ousada e transformadora foi tomada. Ethan, como Chloe passou a chamá-lo em suas interações mais privadas, escolheu abraçar a verdade, abandonando o plano em favor de seus sentimentos genuínos. Em um momento de coragem arrebatadora, diante de uma audiência expectante em um palco, Ethan proferiu o pedido de casamento a Chloe. Este não foi um ato planejado, mas a culminação de emoções sinceras, uma declaração pública que transformou a falsidade do plano em uma promessa de amor real. A autenticidade em sua voz, a vulnerabilidade em seus olhos ressoou profundamente, não apenas com Chloe, mas com todos os presentes. O palco, antes um símbolo da ilusão, tornou-se o cenário da celebração de um amor genuíno, onde a verdade prevaleceu sobre a convenção. Juntos, Chloe e Ivan, agora unidos por um laço que transcendia acordos e expectativas, iniciaram uma nova era para o legado da família Montague. Sua influência começou a moldar as operações da família, promovendo ativamente a responsabilidade social e valorizando a autenticidade em todas as suas iniciativas.
Eles se tornaram um farol de inspiração, demonstrando que o amor verdadeiro, com sua força transformadora e sua capacidade de superar obstáculos, pode florescer nos cenários mais improváveis. Sua história serviu como um testemunho da resiliência do espírito humano e da busca incessante pela conexão autêntica, provando que, mesmo em um mundo obcecado por aparências, a verdade do coração é a força mais poderosa. O ambiente de Los Angeles, com sua tapeçaria de luz e sombra, luxo e solidão, serviu como pano de fundo ideal para esta exploração da complexa jornada humana em direção ao amor e à autodescoberta. A narrativa se desenrola não apenas como uma história de romance, mas como uma profunda reflexão sobre a natureza da identidade, o poder das conexões humanas e a coragem necessária para abraçar a verdade, mesmo quando ela desafia o mundo ao redor. Eles demonstraram que a verdadeira riqueza não reside apenas em fortunas materiais, mas na profundidade das relações e na integridade das ações. O tecido da vida em Los Angeles, uma cidade que pulsa com a energia de milhões de histórias entrelaçadas, tornou-se o cenário intrincado onde os caminhos de Chloe e Ivan convergiram. A cidade, um mosaico de arranha-céus reluzentes e vastas extensões de mansões opulentas, representava não apenas riqueza, mas também um universo de expectativas sociais e pressões implacáveis. Chloe, uma garçonete com a alma de uma observadora silenciosa, movia-se por esse cenário com uma graça discreta, seu dia a dia uma sucessão de tarefas que a mantinham à margem do brilho que a cercava. O contraste entre seu mundo de trabalho árduo e a vida aparentemente sem esforço da elite de Los Angeles era uma constante lembrança de sua posição, uma distância que parecia mais geográfica e social do que apenas física. Ivan Montang, o herdeiro de uma fortuna que definia o panorama econômico da região, personificava esse mundo de privilégio. Sua existência era um equilíbrio delicado entre a manutenção do império familiar e a navegação pelas complexas redes de poder e influência que o cercavam. A necessidade de proteger esse legado, de assegurar sua continuidade e crescimento, era um fardo que ele carregava com a gravidade de sua linhagem. Seus dias eram um intrincado planejamento estratégico, onde a imagem pública e a substância financeira se entrelaçavam em cada decisão. Um evento beneficente, um daqueles encontros que mesclam filantropia com a exibição de status, foi o palco improvável para um momento de significado imprevisto. Em meio ao burburinho das conversas animadas, ao tilintar das taças e ao brilho de joias preciosas, os olhares de Chloe e Ivan se cruzaram. Para Chloe, foi a surpresa de ser vista, de ser percebida além de seu uniforme de trabalho. Para Ivan, talvez um reconhecimento de uma autenticidade rara em um ambiente onde a superficialidade muitas vezes predominava. O que se seguiu foi uma reviravolta que chocou os presentes. Ivan Montang declarou Chloe sua noiva. Este anúncio, longe de ser um impulso romântico, era a manifestação de um plano cuidadosamente arquitetado. Um acordo estratégico, urdido para salvaguardar a vasta herança da família Montang, unia Chloe e a Ivan em uma união forjada pela conveniência e pela necessidade. A proposta era um movimento calculista, destinado a proteger o império financeiro de potenciais ameaças e a garantir a sucessão legítima, uma manobra política e econômica disfarçada de romance para o mundo exterior. A vida de Chloe, antes marcada pela discrição e pela previsibilidade, foi catapultada para o centro do palco da alta sociedade. Ela se viu imersa em um mundo de galas, jantares formais e eventos de etiqueta, atuando ao lado de Ivan como sua futura esposa. Cada aparição pública era uma performance cuidadosamente coreografada, uma demonstração pública da autenticidade de sua união, destinada a acalmar os ânimos e a solidificar a posição da família Montang. Contudo, sob a superfície dessa fachada cuidadosamente construída, uma dinâmica mais profunda e inesperada começou a emergir. Os longos jantares, as conversas polidas e as aparências de afeto forçado gradualmente deram lugar a momentos de vulnerabilidade compartilhada. Longe dos olhares do público, em interações mais privadas, a rigidez dos papéis que desempenhavam começou a ceder. Chloe e Ivan descobriram um no outro qualidades e inseguranças que não se encaixavam em suas personas públicas. A artificialidade do plano, que deveria mantê-los distantes emocionalmente, ironicamente, criou um espaço para o florescimento de uma conexão genuína.
Em confidências sussurradas e olhares de compreensão mútua, eles começaram a tecer os fios de um afeto real. A descoberta da história da avó de Ivan, uma mulher que viveu um arranjo semelhante e, contra todas as probabilidades, encontrou o amor verdadeiro em meio a um casamento de conveniência, ofereceu um novo prisma para a compreensão de seu próprio destino. Essa narrativa ancestral, resgatada de histórias familiares e documentos, lançou uma luz inesperada sobre a possibilidade de um amor autêntico emergir de uma fundação de falsidade. A história da avó ressoou profundamente em Chloe e Ivan, alimentando a esperança de que sua própria união, nascida da necessidade, pudesse evoluir para algo mais significativo e duradouro. O peso da necessidade de manter as aparências, a constante tensão entre a verdade de seus sentimentos e a fachada que apresentavam ao mundo, começou a se tornar insuportável. A dualidade de suas vidas, vivendo uma mentira para o mundo exterior enquanto cultivavam uma verdade íntima, gerava uma pressão crescente. Foi nesse ponto de saturação emocional, quando a fachada ameaçava desmoronar sob o peso da realidade em desenvolvimento, que uma decisão ousada e transformadora foi tomada. Ethan, como Chloe passou a chamá-lo em seus momentos mais privados, escolheu a verdade, abandonando o plano em favor de seus sentimentos genuínos. Em um ato de coragem inabalável, diante de uma multidão expectante em um palco, Ethan proferiu o pedido de casamento a Chloe. Este não foi um anúncio orquestrado, mas a culminação de emoções sinceras, uma declaração pública que transformou a falsidade do plano em uma promessa de amor real. A autenticidade em sua voz e a vulnerabilidade em seus olhos ressoaram profundamente, não apenas com Chloe, mas com todos os presentes. O palco, antes um símbolo da ilusão, tornou-se o cenário para a celebração de um amor genuíno, onde a verdade prevaleceu sobre a convenção e a necessidade. Juntos, Chloe e Ivan, agora unidos não por um acordo, mas por um compromisso de coração, iniciaram uma nova fase na gestão do legado da família Montague. Sua influência começou a moldar as operações da família, promovendo ativamente a responsabilidade social e incentivando a autenticidade em todas as suas iniciativas. Eles se tornaram um farol de inspiração, demonstrando que o amor verdadeiro, com sua força transformadora e sua capacidade de superar obstáculos, pode florescer nos cenários mais improváveis. Sua história serviu como um testemunho da resiliência do espírito humano e da busca incessante pela conexão autêntica, provando que, mesmo em um mundo obcecado por aparências, a verdade do coração é a força mais poderosa. O ambiente de Los Angeles, com sua tapeçaria de luz e sombra, luxo e solidão, serviu como pano de fundo ideal para esta exploração da complexa jornada humana em direção ao amor e à autodescoberta, revelando que a verdadeira riqueza reside na profundidade das relações e na integridade das ações. A dinâmica entre Chloe e Ivan transcende a mera convenção social, adentrando o território da psicologia das relações impostas. O que se inicia como um teatro de marionetes, onde cada movimento é ditado por um roteiro externo, gradualmente se transforma em um palco onde as verdadeiras personalidades começam a emergir. A necessidade de apresentar uma frente unificada para o mundo exterior força uma colaboração forçada, e é nesse processo que as barreiras de reserva e desconfiança começam a ser erodidas por atritos cotidianos e por momentos de vulnerabilidade partilhada. Considere, por exemplo, como a organização de um evento familiar, algo que deveria ser uma demonstração de harmonia, pode se tornar um campo de batalha sutil onde diferentes visões sobre tradição e modernidade se chocam, exigindo de ambos uma negociação constante de suas expectativas individuais em prol da imagem conjunta. Essa negociação, embora inicialmente calculada, instila um senso de interdependência que, com o tempo, pode evoluir para uma forma de respeito mútuo. O acasalamento forçado em meio a cenários de opulência, como jantares com figuras influentes que avaliam cada detalhe de sua interação, expõe não apenas a fragilidade da fachada, mas também a resiliência inerente aos indivíduos. Ao serem constantemente submetidos a situações que demandam uma performance de sintonia, eles são levados a desenvolver mecanismos de leitura do outro, aprendendo a antecipar reações e a responder de maneira coordenada, mesmo que a motivação subjacente ainda seja a manutenção do plano.
Essa prática contínua de antecipação e resposta coordenada, que se assemelha à estratégia em um jogo de xadrez, começa a criar padrões de comportamento que transcendem a mera interpretação de papéis. Pense na forma como, ao planejar um roteiro para uma entrevista coletiva, cada um deles pode sutilmente ajustar suas respostas para complementar as do outro, sem uma comunicação explícita prévia, apenas pela intuição desenvolvida a partir da observação mútua. Ademais, a descoberta de que as aparências podem mascarar realidades complexas é um tema recorrente na vida de Chloe e Ivan. O escrutínio constante ao qual são submetidos os força a uma autoconsciência aguda, onde cada gesto e cada palavra são ponderados. Essa autovigilância, quando aplicada a uma situação onde a verdade emocional começa a se manifestar, cria um conflito interno significativo. É o momento em que Chloe pode hesitar em expressar um sentimento genuíno por medo de que isso fragilize a imagem cuidadosamente construída, ou quando Ivan pode reprimir um gesto de carinho por receio de que seja interpretado de forma equivocada por observadores externos. Essa tensão inerente entre o desejo de autenticidade e a necessidade de perpetuar a farsa adiciona uma camada de profundidade à sua jornada emocional, revelando a batalha interna que trava cada um deles. A influência do legado familiar, personificada pela história da avó de Ivan, atua como um contraponto psicológico às pressões modernas. Ao internalizar a narrativa de um amor que floresceu em circunstâncias semelhantes, eles começam a projetar essa possibilidade em seu próprio futuro. Essa internalização não é apenas uma admiração passiva, mas uma reavaliação ativa de suas próprias crenças sobre o amor e o compromisso. Quando Chloe, por exemplo, se depara com um objeto antigo pertencente à avó de Ivan, como uma carta ou um diário, e descobre um trecho que fala sobre os desafios superados, essa descoberta pode ressoar diretamente com suas próprias experiências, validando suas esperanças e fortalecendo sua convicção na possibilidade de um amor verdadeiro emergir. A evolução do plano de proteção de herança para uma relação genuína não é um evento súbito, mas um processo gradual de erosão das barreiras emocionais. A repetição de experiências compartilhadas, mesmo aquelas iniciadas sob a égide da falsidade, consolida a familiaridade e a confiança. A construção de memórias conjuntas, desde a elaboração de listas de convidados para eventos futuros, até a escolha de detalhes para a decoração de uma futura residência que nunca se pretendia que fosse verdadeiramente compartilhada, cria um histórico de intimidade que começa a desafiar a própria premissa do plano. Consequentemente, o que começou como um contrato de conveniência gradualmente se transmuta em um laço de afeto e compreensão mútua, redefinindo o significado do compromisso para ambos. A complexidade das dinâmicas interpessoais em ambientes de alta pressão, como o que Chloe e Ivan se encontravam, é frequentemente subestimada em sua capacidade de moldar não apenas os relacionamentos, mas também o desenvolvimento pessoal. Agora, considere como a necessidade de adaptar-se a um novo status social, transitando da invisibilidade para o centro das atenções, força Chloe a reavaliar suas próprias habilidades e percepções. A constante interação com figuras de poder e influência em eventos sociais a obriga a refinar sua comunicação, a desenvolver uma maior autoconfiança e a aprender a navegar em conversas que exigem perspicácia e tato. Essa transição não é meramente cosmética, ela instila um aprendizado prático e acelerado sobre etiqueta social, negociação sutil e até mesmo sobre as nuances da percepção pública, habilidades que ela jamais teria adquirido em sua vida anterior. Ademais, a maneira como Ivan lida com a pressão externa, enquanto tenta manter uma fachada de controle, revela suas próprias vulnerabilidades ocultas. Por exemplo, a organização de uma gala beneficente que deveria ser um exercício de filantropia e de projeção de imagem pode se tornar um ponto crítico onde os bastidores revelam a intensa pressão por resultados financeiros e a necessidade de agradar a doadores influentes. Sua habilidade em gerenciar essas expectativas e como ele busca apoio ou conselho em Chloe, mesmo que de forma velada, demonstra uma evolução em sua própria percepção de confiança e dependência. Um momento em que ele compartilha uma preocupação específica sobre a viabilidade de uma meta de arrecadação e busca a opinião de Chloe sobre a melhor forma de apresentar a causa, mesmo que ela seja uma recém-chegada nesse círculo, ilustra essa confiança emergente. É precisamente no entrelaçamento dessas experiências forçadas que o verdadeiro teste da autenticidade ocorre.
Ao invés de se aprofundarem em seus papéis pré-definidos, eles se veem compelidos a encontrar pontos de conexão genuína para sustentar a própria sanidade e a eficácia de seu plano. Por exemplo, um contratempo logístico inesperado na organização de um evento importante pode forçá-los a trabalhar lado a lado em uma tarefa urgente, como a reorganização de um esquema de assentos em poucas horas. Essa colaboração sob pressão, onde a eficiência e a confiança mútua se tornam cruciais para o sucesso, pode revelar qualidades de resolução de problemas e trabalho em equipe que transcendem a natureza artificial de seu relacionamento. Sob essa perspectiva, a história da avó de Ivan não serve apenas como um exemplo histórico, mas como um catalisador para redefinir seus próprios objetivos. A constatação de que um relacionamento construído sobre bases pragmáticas pode, de fato, evoluir para um amor profundo, encoraja-os a olhar para além da mera salvaguarda da herança. Isso pode se manifestar em discussões sobre o propósito da fortuna familiar e como ela pode ser utilizada de forma mais impactante, não apenas para benefício próprio, mas para a comunidade. Se, por exemplo, eles descobrem que a avó de Ivan dedicou parte de sua influência a causas sociais específicas, essa descoberta pode inspirar Chloe e Ivan a alinharem suas próprias aspirações com um legado de impacto positivo, indo além da mera manutenção do status quo. Outro aspecto crucial é como a adaptação a um novo círculo social pode afetar a autoimagem. Chloe, ao ser introduzida a um mundo de arte, cultura e discussões intelectuais, pode descobrir talentos e interesses latentes que ela desconhecia possuir. A necessidade de participar ativamente dessas conversas, de formar opiniões e de se expressar com clareza pode ser um catalisador para o autodesenvolvimento. Por exemplo, em uma discussão sobre uma exposição de arte contemporânea, Chloe pode encontrar uma nova paixão e expressar uma perspectiva única e perspicaz que surpreende até mesmo Ivan, demonstrando seu crescimento e a descoberta de novas facetas de sua própria identidade que vão além do papel que lhe foi atribuído. A integração de Chloe ao círculo social de Ivan não se limita apenas à adaptação a um novo ambiente, mas também implica uma profunda reconfiguração de sua própria identidade e autopercepção. Ao ser exposta a discussões sobre arte, literatura e eventos de caridade com um propósito social genuíno, ela começa a desenterrar talentos e interesses latentes que antes permaneciam adormecidos. A necessidade de articular opiniões e se envolver em debates intelectuais a força a aprimorar suas habilidades de comunicação, incutindo uma autoconfiança que transcende a mera performance. Observe, por exemplo, como, durante um jantar em homenagem a um artista renomado, Chloe se vê envolvida em uma conversa sobre o significado da obra exposta. Sua perspectiva, inicialmente hesitante, gradualmente se solidifica ao articular uma análise perspicaz sobre a relação entre a obra e o contexto social da cidade, demonstrando um crescimento notável em sua capacidade de expressão e análise crítica. Paralelamente, a maneira como Ivan gerencia as expectativas de seu círculo, particularmente em relação à imagem projetada de sua união, revela as sutilezas de sua própria vulnerabilidade. Considere a organização de uma grande gala beneficente destinada a arrecadar fundos para uma causa específica. O sucesso do evento depende não apenas da eficiência logística, mas também da capacidade de inspirar generosidade entre os convidados. Ivan, ao se deparar com a necessidade de apresentar a causa de forma convincente, pode surpreender Chloe com um pedido de sua opinião sobre a melhor abordagem de comunicação, mesmo que ela seja uma novata nesse tipo de evento. Essa solicitação, que pode parecer um simples pedido de conselho, na verdade sinaliza uma crescente confiança em sua capacidade de julgamento e um reconhecimento implícito de que a perspectiva dela pode oferecer um ângulo novo e valioso. É precisamente no entrelaçamento dessas experiências impostas que se revela o verdadeiro teste da autenticidade. Em vez de se enraizarem rigidamente em seus papéis designados, eles se veem impelidos a descobrir pontos de conexão genuína que sustentem não apenas a eficácia de seu plano, mas também seu próprio bem-estar emocional. Imagine um cenário onde um imprevisto logístico, como a necessidade de reorganizar a disposição dos assentos para uma cerimônia importante em um curto espaço de tempo, força-os a colaborar intensamente. Essa colaboração sob pressão, onde a confiança mútua e a resolução conjunta de problemas se tornam essenciais para o sucesso, pode expor qualidades de trabalho em equipe e resiliência que transcendem a artificialidade de seu relacionamento inicial.
Nesse contexto, a história da avó de Ivan assume um papel mais dinâmico do que um mero exemplo histórico. Ela se torna um catalisador para a redefinição de seus próprios objetivos. Ao reconhecerem que um relacionamento construído sobre fundações pragmáticas pode, de fato, evoluir para um amor profundo e duradouro, eles são encorajados a olhar além da proteção da herança. Isso pode se manifestar em discussões sobre o propósito mais amplo da fortuna familiar e como ela pode ser direcionada para gerar um impacto positivo, beneficiando não apenas a si mesmos, mas também a comunidade em geral. Um exemplo concreto seria a descoberta de que a avó de Ivan utilizou sua influência para apoiar instituições de caridade ou causas sociais específicas. Essa revelação pode inspirar Chloe e Ivan a alinhar suas próprias aspirações com um legado de contribuição significativa, elevando sua missão para além da mera preservação do status quo. Outro aspecto crucial da adaptação de Chloe ao seu novo círculo social é a descoberta de talentos e interesses adormecidos. A imersão em um ambiente que valoriza a arte, a cultura e o engajamento cívico pode despertar nela paixões e aptidões que ela desconhecia possuir. Por exemplo, em uma discussão sobre uma exposição de arte contemporânea que aborda questões sociais relevantes, Chloe pode encontrar uma nova vocação e expressar uma perspectiva única e perspicaz que surpreende até mesmo Ivan. Sua capacidade de articular uma análise profunda que conecta a obra de arte ao contexto social da cidade e às experiências vividas por pessoas de diferentes estratos sociais demonstra não apenas seu crescimento pessoal, mas também a descoberta de novas facetas de sua identidade, que se estendem para além do papel inicialmente atribuído a ela. Essa autodescoberta é vital para a consolidação de sua própria identidade em meio à pressão de se moldar a um novo mundo. A dinâmica de adaptação de Chloe ao seu novo extrato social impulsiona não apenas uma evolução em suas habilidades de comunicação e autoconfiança, mas também uma recalibração de sua percepção sobre o valor e o propósito. Ao testemunhar o impacto de iniciativas filantrópicas organizadas pela família Montang, ela começa a vislumbrar um significado mais profundo para a riqueza, que vai além da mera acumulação. Considere, por exemplo, um projeto de revitalização de um centro comunitário em um bairro menos favorecido, algo que ela inicialmente vê como mais uma obrigação social. No entanto, ao acompanhar de perto o processo, desde a alocação de recursos até o envolvimento dos beneficiários e ao testemunhar a transformação positiva na vida das pessoas, sua perspectiva muda radicalmente. Ela passa a compreender a filantropia não como um dever, mas como uma poderosa ferramenta de impacto social, uma área onde sua própria voz e suas ideias poderiam, de fato, fazer a diferença. Paralelamente, a gestão da imagem pública por Ivan, que inicialmente parecia uma tarefa meramente protocolar, revela-se um intrincado exercício de influência e persuasão. A necessidade de manter uma narrativa de unidade e propósito compartilhado com Chloe, mesmo em face de desacordos internos, exige uma sofisticação na comunicação que ele talvez não esperasse. Imagine uma situação onde a mídia questiona a origem da fortuna familiar ou a ética de um dos negócios da empresa. A resposta coordenada de Ivan e Chloe, cuidadosamente elaborada para reforçar os valores positivos da família e desviar de controvérsias, demonstra a habilidade de ambos em navegar em águas potencialmente turbulentas. Esse esforço conjunto para moldar a percepção pública não é apenas uma demonstração de trabalho em equipe, mas também um reflexo da crescente confiança mútua em sua capacidade de enfrentar desafios juntos. É no terreno da gestão de expectativas que a verdadeira autenticidade começa a se manifestar. Ao se deparar com situações que exigem uma decisão conjunta sobre o destino de fundos ou sobre a direção de um novo empreendimento, Chloe e Ivan se veem forçados a ir além dos papéis pré-definidos. Se, por exemplo, uma oportunidade de investimento em uma tecnologia inovadora, mas com riscos inerentes, surge, a discussão sobre a viabilidade financeira pode se entrelaçar com considerações éticas e sociais. Chloe, com sua perspectiva única vinda de fora do círculo de privilégio, pode trazer à tona questionamentos sobre o impacto social dessa tecnologia que Ivan, imerso nas métricas de retorno financeiro, poderia ter negligenciado. Essa troca de ideias, onde diferentes visões se complementam, é um marco na evolução de sua relação. Nesse sentido, a história da avó de Ivan não é apenas um antecedente histórico, mas um modelo dinâmico para a redefinição de seus próprios valores. Ao descobrir que a avó, em sua época, utilizou sua influência para advogar por causas que iam contra as convenções sociais, como a educação feminina ou o acesso a cuidados de saúde, Ivan e Chloe percebem que o legado familiar pode ser mais do que a mera perpetuação da riqueza.
Essa descoberta pode inspirá-los a questionar o status quo e a buscar formas de utilizar seus recursos e influência para promover mudanças positivas, alinhando suas ações com um propósito maior que transcende os interesses puramente materiais. Talvez decidam reestruturar a fundação familiar para focar em programas de desenvolvimento sustentável ou de capacitação profissional para jovens em situação de vulnerabilidade, refletindo uma aplicação moderna e engajada dos valores ancestrais. A adaptação de Chloe ao seu novo ambiente social, por sua vez, desbloqueia um potencial de desenvolvimento pessoal que ela nem sequer imaginava possuir. Ao ser exposta a novas ideias, culturas e desafios, ela não apenas aprimora suas habilidades existentes, mas também descobre novas aptidões e interesses. Considere uma situação onde ela é convidada a participar de um comitê de seleção para uma bolsa de estudos voltada para estudantes de baixa renda. Sua experiência pessoal e sua compreensão das dificuldades enfrentadas por jovens em situação de vulnerabilidade a tornam uma candidata ideal para avaliar os méritos e o potencial dos aspirantes. Essa oportunidade de aplicar sua vivência em um contexto de tomada de decisão significativa não só valida sua jornada, mas também solidifica sua identidade em formação, mostrando que sua contribuição pode ser imensamente valiosa. O desenvolvimento da compreensão mútua entre Chloe e Ivan transcende a mera adaptação às circunstâncias impostas. Ele se aprofunda na arquitetura psicológica de relacionamentos que, embora iniciados por conveniência, buscam um terreno fértil na verdade oculta. Agora, imagine como a necessidade de alinhar suas visões sobre o propósito da riqueza familiar se manifesta em debates sobre a alocação de recursos para um novo projeto de responsabilidade social. A iniciativa, digamos, de financiar uma startup focada em soluções tecnológicas acessíveis para comunidades carentes, pode se tornar um ponto de inflexão. Chloe, com sua perspectiva enraizada em experiências de vida que a conectam diretamente às necessidades desse público, pode defender um modelo de investimento com maior impacto social imediato, enquanto Ivan, moldado por uma formação em finanças e negócios, pode ponderar sobre a sustentabilidade e o retorno financeiro a longo prazo. Essa divergência inicial, longe de ser um obstáculo intransponível, força um diálogo onde a negociação de prioridades e a busca por um equilíbrio entre o idealismo e o pragmatismo se tornam cruciais. Através dessa troca, eles não apenas aprendem a respeitar as perspectivas um do outro, mas também a construir uma estratégia conjunta que incorpora ambos os aspectos, solidificando a ideia de que a verdadeira filantropia reside na sinergia entre impacto social e viabilidade econômica. Ademais, a forma como Ivan gerencia a pressão externa, especificamente em relação à sua imagem pública e à percepção da família Montang, revela camadas de sua própria vulnerabilidade e capacidade de crescimento. Considere, por exemplo, uma situação em que um jornal local publica um artigo especulativo sobre a relação entre Chloe e Ivan, questionando a autenticidade de seus sentimentos e insinuando motivos ocultos. A resposta a essa crise de relações públicas não se limita a uma declaração oficial. Ela exige uma demonstração pública consistente de afeto e unidade. Ivan, em vez de simplesmente delegar a tarefa a uma equipe de relações públicas, pode decidir que sua presença ao lado de Chloe em um evento social ou em uma visita a uma instituição beneficiada pela família seria a mensagem mais poderosa. Essa decisão de se expor ativamente, de reforçar a narrativa de seu compromisso com a própria presença, demonstra uma evolução em sua compreensão de que a autenticidade percebida é tão crucial quanto a autenticidade real para a manutenção da confiança pública e para a solidificação de seu próprio papel. É precisamente no âmago da gestão de expectativas, tanto internas quanto externas, que a verdadeira autenticidade começa a se cristalizar. Ao se depararem com situações que exigem decisões conjuntas sobre investimentos ou sobre o direcionamento de recursos, Chloe e Ivan são compelidos a transcender os papéis que lhes foram atribuídos. Por exemplo, no planejamento de uma nova iniciativa para a fundação familiar, um dilema surge. Investir maciçamente em uma tecnologia disruptiva, com potencial de retorno exponencial, porém com riscos inerentes e um impacto social incerto, ou optar por um projeto de menor escala, mas com resultados sociais mais tangíveis e imediatos. Chloe, com sua perspectiva mais próxima das realidades cotidianas, pode argumentar a favor do projeto com impacto direto nas comunidades, enquanto Ivan, influenciado por sua formação empresarial, pode ponderar sobre a importância de maximizar o capital para futuras ações.
Essa discussão, longe de ser um conflito destrutivo, torna-se um diálogo construtivo, onde a busca por um modelo que combine impacto social e sustentabilidade financeira é o objetivo comum, fortalecendo a base de seu relacionamento e aprofundando a colaboração. Nesse contexto, a história da avó de Ivan emerge não como um simples antecedente histórico, mas como um modelo dinâmico para a redefinição de seus próprios valores e de seu legado. Ao descobrirem que a avó, em sua época, utilizou sua influência para advogar por causas que desafiavam as convenções sociais, como a expansão do acesso à educação para mulheres ou o apoio a movimentos por direitos civis, Ivan e Chloe percebem que o legado familiar pode ser mais do que a mera preservação da riqueza. Essa revelação pode inspirá-los a questionar o status quo e a buscar ativamente formas de utilizar seus recursos e sua influência para promover mudanças positivas, alinhando suas ações com um propósito que transcende os interesses puramente materiais. Talvez decidam, por exemplo, reestruturar a fundação familiar para focar em programas de desenvolvimento sustentável em regiões impactadas pela industrialização ou em iniciativas de capacitação profissional para jovens em situações de vulnerabilidade socioeconômica, refletindo assim uma aplicação moderna e engajada dos valores ancestrais que reconhecem a importância do impacto social. A expansão do portfólio de responsabilidade social da família Montan, sob a influência de Chloe e Ivan, não se limita a iniciativas filantrópicas tradicionais. Ela se aprofunda na integração de práticas empresariais sustentáveis em todas as operações. Agora, considere como a introdução de métricas ambientais e sociais nos relatórios financeiros da empresa, algo inédito para a tradicional estrutura de negócios da família, representa uma mudança paradigmática. A avaliação do impacto de cada empreendimento não se restringe mais ao retorno financeiro, mas engloba a pegada ecológica, as condições de trabalho na cadeia de suprimentos e o envolvimento com as comunidades locais. Esse novo escrutínio, que se manifesta em auditorias rigorosas e na transparência de dados antes guardados a 7 chaves, força uma reavaliação interna profunda, onde a eficiência econômica deve agora coexistir com a responsabilidade ética. Além disso, a maneira como Ivan navega as expectativas de sua linhagem, particularmente em relação à manutenção de um legado que ele persegue como dinâmico e imutável, revela uma evolução em sua própria visão de liderança. Imagine um cenário onde a família Montague enfrenta a decisão de desinvestir em um setor que, embora lucrativo, é notoriamente associado a práticas prejudiciais ao meio ambiente. A pressão para manter a tradição e a rentabilidade pode ser imensa, vinda de membros mais conservadores da família que temem a instabilidade financeira. Ivan, no entanto, ao lado de Chloe, que traz à tona os riscos reputacionais e as oportunidades de inovação em setores mais sustentáveis, precisa articular uma visão de futuro que honre o legado, mas que também o adapte aos desafios contemporâneos. Essa negociação interna, onde o passado é respeitado e o futuro é redefinido, exige uma liderança que vá além da mera gestão financeira, abraçando a responsabilidade corporativa como um pilar estratégico. É precisamente na articulação de um novo propósito para a fortuna familiar que a autenticidade de Chloe e Ivan encontram seu campo de expressão mais fértil. Ao se depararem com a oportunidade de investir em pesquisas para energias renováveis, por exemplo, a discussão não se restringe à viabilidade técnica ou ao potencial de mercado. Chloe, com sua sensibilidade às necessidades das comunidades que podem ser afetadas pela transição energética, pode levantar questões sobre a justa distribuição dos benefícios e a mitigação de impactos negativos. Ivan, por sua vez, pode explorar parcerias com universidades e centros de pesquisa para garantir a solidez científica e a escalabilidade da tecnologia. Essa colaboração, onde a visão social se une à expertise técnica, não apenas fortalece a fundação de seu relacionamento, mas também redefine a própria essência do que significa ser um Montague no século XXI, impulsionando a família para um futuro de inovação responsável. Nesse contexto, a história da avó de Ivan não serve apenas como um eco do passado, mas como um guia para a ação presente. Ao descobrirem que ela, em sua época, desafiou as normas sociais ao investir em empreendimentos que promoviam a educação de mulheres em profissões tradicionalmente masculinas, Ivan e Chloe encontram inspiração para recontextualizar o legado familiar. Essa descoberta pode levá-los a criar um programa de mentoria que conecte jovens talentos de origens diversas a líderes experientes da família Montague, focando em áreas como tecnologia, finanças e artes.
Tal iniciativa não apenas honra o espírito pioneiro da avó, mas também constrói uma ponte entre gerações, nutrindo uma nova leva de líderes que carregará adiante os valores de inovação e impacto social. A intersecção entre a preservação do legado familiar e a adaptação a um contexto socioeconômico em constante mutação é um território complexo, mas que revela a resiliência e a capacidade de reinvenção. Agora, considere como a estratégia de investimento em tecnologias de produção mais limpas, por exemplo, em substituição a métodos tradicionais mais poluentes em alguma das empresas do Grupo Montan, não é apenas uma medida de conformidade ambiental, mas um movimento audacioso para redefinir a própria competitividade da marca no mercado global. A decisão de realocar capital de setores com alta emissão de carbono para pesquisas em biotecnologia agrícola, visando reduzir o uso de pesticidas e otimizar o uso da água, exemplifica essa mudança de paradigma. Tal movimentação, embora possa gerar resistência inicial de acionistas acostumados a modelos de negócios mais conservadores, posiciona a família Montan na vanguarda da inovação sustentável, atraindo novos talentos e investidores que valorizam a responsabilidade corporativa. Ademais, a forma como Ivan gerencia as expectativas da alta sociedade, especificamente em relação à percepção pública de sua união com Chloe, demonstra uma maturidade crescente em sua abordagem à imagem familiar. Em vez de apenas adotar uma postura defensiva diante de especulações da mídia, ele opta por uma estratégia de comunicação proativa e transparente. Um exemplo concreto seria a organização de uma série de eventos abertos ao público em institutos culturais patrocinados pela família, onde Chloe teria a oportunidade de compartilhar sua perspectiva sobre os projetos sociais que a família apoia, humanizando a marca e dissipando rumores. Essa iniciativa, ao invés de confrontar diretamente as críticas, as neutraliza ao apresentar uma narrativa alternativa baseada na autenticidade e no engajamento comunitário, fortalecendo a confiança não apenas entre os membros da família, mas também entre o público em geral. É precisamente na articulação de uma visão de futuro que ressoe com os valores da família, mas que também incorpore uma adaptação às novas demandas sociais e ambientais, que a força da liderança conjunta de Chloe e Ivan se manifesta plenamente. Ao confrontarem a necessidade de tomar decisões sobre a expansão do grupo para novos mercados internacionais, a escolha entre diversificar em regiões com regulamentações ambientais menos rigorosas, mas com alto potencial de lucro, ou focar em economias emergentes que demandam investimentos em infraestrutura sustentável, torna-se um teste crucial. Chloe, com sua sensibilidade às consequências sociais e ambientais de tais decisões, pode argumentar a favor de uma abordagem mais cautelosa e ética, que priorize o desenvolvimento comunitário e a preservação dos recursos naturais. Ivan, por sua vez, ao analisar a viabilidade econômica e as parcerias estratégicas necessárias para cada opção, pode explorar como a adoção de práticas sustentáveis pode, a longo prazo, gerar uma vantagem competitiva e uma imagem de marca mais sólida. Essa negociação, onde a visão social se alinha à inteligência de mercado, resulta na formulação de uma estratégia de expansão que não compromete os valores fundamentais da família, mas que os projeta de forma inovadora para um público global cada vez mais consciente. Nesse contexto, a história da avó de Ivan não é apenas um relato do passado, mas um guia inspirador para a ação presente. Ao descobrirem que ela, em sua época, desafiou as convenções sociais ao investir em empreendimentos que promoviam a educação de mulheres em profissões tradicionalmente masculinas, como a engenharia ou a arquitetura, Ivan e Chloe encontram um modelo para redefinir o legado familiar de forma ainda mais abrangente. Essa descoberta pode levá-los a criar um programa de bolsas de estudo e desenvolvimento de carreira, voltado especificamente para mulheres em áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, STEM, dentro do Grupo Montan. Tal iniciativa não apenas honra o espírito pioneiro da avó, mas também constrói uma ponte entre gerações, nutrindo uma nova leva de talentos femininos que poderão, no futuro, liderar a família Montan em uma era de inovação com equidade de gênero. Conforme navegamos pelas complexas correntes que moldam o destino e as aspirações, um padrão se delineia, tecendo as diversas experiências em uma tapeçaria de significado mais profundo.
A jornada empreendida revelou como a força de caráter, a capacidade de adaptação diante de circunstâncias inesperadas e a coragem de abraçar a verdade em detrimento da conveniência não são meros elementos de uma narrativa, mas sim pilares fundamentais na construção de um legado autêntico e duradouro. As interações, os desafios e as descobertas feitas ao longo deste percurso serviram como catalisadores, impulsionando transformações que reverberam para além das esferas individuais, tocando a essência do propósito que guia as ações e as aspirações de uma família. Ao observarmos o desenrolar dos acontecimentos, percebemos que a verdadeira medida de um propósito não reside apenas na sua concepção inicial, mas na sua capacidade de evoluir e de se adaptar às novas realidades, mantendo-se fiel a um núcleo de valores essenciais. As complexidades impostas pelo cenário em que se inseriram serviram como um crisol, refinando não apenas as estratégias de gestão e de imagem, mas de forma mais significativa a própria compreensão do que significa liderar e inspirar. Assim como um escultor molda a argila em busca da forma perfeita, os protagonistas deste percurso foram moldados pelas experiências, lapidando suas percepções e aprimorando sua capacidade de discernimento em um mundo cada vez mais multifacetado. Refletindo sobre esta jornada, torna-se evidente que a convergência de diferentes perspectivas, mesmo que inicialmente impulsionada pela necessidade, pode dar origem a uma sinergia poderosa. A maneira como os dilemas apresentados foram abordados, a busca por soluções que harmonizassem objetivos divergentes e a superação de obstáculos inerentes a cada etapa, tudo isso contribui para uma compreensão mais refinada do potencial humano para o crescimento e a resiliência. A própria estrutura da existência, muitas vezes percebida como um caminho linear, revela-se mais como um labirinto intrincado, onde cada curva e cada retorno oferecem novas oportunidades de aprendizado e de autoconhecimento, enriquecendo a compreensão do que realmente importa. Neste ponto de transição, somos convidados a contemplar a substância daquilo que foi construído, não como um ponto final, mas como o alicerce sobre o qual se erguem futuras realizações. As lições aprendidas, os valores que emergiram e a força das conexões estabelecidas criam um alicerce sólido, um ponto de partida renovado para as jornadas que ainda estão por vir. A forma como as diversas facetas da vida familiar e profissional foram entrelaçadas demonstra a profunda interconexão entre os âmbitos pessoal e público, onde cada escolha e cada ação ressoam em múltiplas dimensões, moldando não apenas o presente, mas também o legado que será deixado para as gerações futuras. A tessitura da existência se revela em seus padrões mais profundos quando observamos como as jornadas individuais, repletas de desafios e descobertas, culminam na edificação de legados duradouros. O percurso que se desdobrou não foi apenas uma narrativa de ascensão social ou de conquistas financeiras, mas uma exploração intrínseca da capacidade humana de transcender as limitações impostas, tanto externas quanto internas. A própria essência da vida, em sua fluidez e imprevisibilidade, nos ensina que a força para moldar o destino reside não na ausência de obstáculos, mas na resiliência com que os enfrentamos e na sabedoria com que aprendemos com cada experiência. O que se iniciou como um plano arquitetado para salvaguardar uma fortuna, um intrincado jogo de aparências em salões opulentos, evoluiu para uma profunda metamorfose. O brilho efêmero dos salões de baile de Los Angeles cedeu lugar a uma luz mais duradoura, aquela que emana da autenticidade e do propósito genuíno. A descoberta de que as verdadeiras conexões florescem nos terrenos mais inesperados e que o amor pode ser forjado não apenas pela paixão, mas também pela admiração mútua e pela compreensão compartilhada, redefine a própria noção de sucesso. A verdadeira riqueza, como foi demonstrado, não se mede apenas em bens materiais, mas na profundidade das relações que cultivamos e no impacto positivo que deixamos no mundo. A jornada serviu como um poderoso lembrete de que a adaptação e o crescimento são processos contínuos, impulsionados pela coragem de questionar o status quo e pela disposição de abraçar novas perspectivas. A forma como os desafios foram transformados em oportunidades e como as vulnerabilidades se tornaram pontos de força ilustra a capacidade humana de reinventar a si mesmo e de redefinir o propósito de sua existência.
O legado da família Montang, outrora centrado na acumulação e na preservação, expandiu-se para abraçar a responsabilidade social e a inovação ética, um testemunho da evolução de seus valores e de sua visão de futuro. O que resta, ao final desta narrativa, não é um ponto final, mas um convite à reflexão contínua. A vida, em sua complexidade inerente, nos apresenta a cada dia novas encruzilhadas, novas escolhas que moldam quem nos tornamos. A prática da autenticidade, do propósito e da busca por um impacto significativo não é um destino a ser alcançado, mas um caminho a ser percorrido, dia após dia, com coragem e com a sabedoria das experiências vividas. Assim, enquanto a luz do sol se põe sobre os horizontes de Los Angeles, uma nova aurora se anuncia, carregada de promessas e de um potencial infinito para novas descobertas e para a edificação de um futuro mais justo e compassivo. O verdadeiro propósito agora reside em honrar essas lições em cada novo amanhecer.